Pois é, eu Foi uma perguntei, marca, né? maior tragédia antes de começar o governo, maior tragédia durante o governo. Agora, qual foi o melhor dia, o dia mais alegre, mais feliz nos 4 anos de Nos governo? 4 anos, quando eu entreguei o primeiro protocolo de epidermólise bulhosa para a nossa comunidade. É. Não tem nada a ver com grandiosidades políticas e populares. Não, porque... Posso te contar os bastidores? Por favor, me conte, que eu acho que as pessoas estão querendo saber exatamente por que esse momento foi tão feliz. Porque eu não esperava que meu marido fosse chegar à presidência da República, e eu tinha os meus questionamentos internos com Deus, porque eu não queria essa vida. Eu queria cuidar da minha casa, eu queria ser dona de casa, eu queria fazer o meu voluntariado. Eu trabalhei 2 anos no lixão. Eu queria essa vida para mim. Queria cuidar das pessoas. Meu ministério, tinha acabado de começar o ministério Incluir no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Atitude, meu pastor José Valandro Júnior. E eu estava feliz. E um dia entrou um vídeo para mim no Instagram de uma criança que não tinha as mãozinhas, depois eu te mostro a foto, e não tinha os pés, todo queimado. E eu não consegui assistir esse vídeo, porque como mãe, eu me coloquei no lugar daquela mãe. Eu achava que fosse uma criança, mas ele já era um jovem, porque como é distrófica, e eles também não produzem mais colágeno, então vai secando e eles vão diminuindo. Já era um rapazinho, acho que de 19, 20 anos. E quando eu vi aquele vídeo, eu fui pro meu banheiro e eu orei a Deus. Eu falei: Senhor, se um dia o Senhor me permitir estar no poder, eu vou usar esse poder para poder ajudar as pessoas. E o Ronaldo foi assim, muito importante para mim. O Ronaldo me trouxe essa esperança, essa vontade de fazer alguma coisa. Porque até então eu não concordava com meu marido. Com esse sonho, com esse projeto de ser presidente da República. Ele achava que não seria possível essa discordância, por quê? Sim, mas eu também não jogava água fria no projeto dele, mas também eu não discutia, eu não conversava, eu deixava ele viver a vida dele. E neste dia, esse vídeo me tocou muito. Pronto, cuidado com a sua oração, que se for verdadeira, ela vai chegar no trono celestial. E funciona. E quando eu cheguei como primeira dama, eu chamei um ministro e a gente criou o primeiro protocolo. E é um período de 11 meses para entrega, depois ele volta para a sociedade civil para fazer os ajustes, e com 1 ano e 2 meses ele é finalizado. E eu trabalhei muito, e o ministro me ajudou bastante, e a gente conseguiu entregar. Só que eu não pude homenagear, porque eles são chamados de borboletinha, porque eles trocam a pele. Ele voou para os braços do pai antes da gente fazer essa entrega, mas ele foi essa pessoa que me impulsionou a trabalhar pelos nossos bebês, pelas nossas borboletinhas. Então esse foi o dia mais importante da minha vida como primeira-dama. A senhora participou da última campanha presidencial como primeira-dama, junto com seu marido Eu tive uma participação mais intensa no segundo turno. Né? A nossa vice-governadora Celina Leão, a nossa senadora Damares, nós fizemos uma caravana Mulheres com Bolsonaro, e a gente visitava os estados para falar um pouquinho da importância das mulheres, porque a gente sabe, 52% de mulheres, a gente sabe que elas definem uma eleição. Então a gente queria fazer esse corpo a corpo, conhecer as mulheres, falar também do trabalho do Jair em prol, tirar esse rótulo, né, de misógino, de que não cuidava das mulheres. O Jair foi um dos presidentes que mais sancionou leis em prol das mulheres. Né? Eu acho que hoje já deve 80 leis, a Celina sabe melhor. Eu lembro que naquela época ali do Maracanãzinho, no meu discurso, já tinham 71 leis assinadas. Foi por aí, por esse contato com o palanque, com o comício, que a senhora decidiu se filiar ao PL? Não, aconteceu naturalmente. Na minha vida tudo acontece naturalmente, porque eu entrego tudo, a minha vida ela é regida por Deus. Então tudo que eu faço, Alexandre, eu entrego a Deus.
Então, se ele falar não, é não, né? E as coisas foram acontecendo, as pessoas falando que eu tinha que ajudar meu marido, que eu era uma liderança por conta do meu trabalho. Eu trabalhei muito, Alexandre, como primeira-dama, é porque não valia a pena alguns veículos Tanto de que não comunicação. teve tempo de vir aqui para inaugurar Não, o mas estúdio. aí é mais porque, você, assim, com todo respeito, vou falar você com respeito, você é meu ídolo. Puxa vida. Né? Eu já tive um sonho de Fui ser condecorado. jornalista, exatamente, por sua causa, né? Numa época que a gente achava que o jornalismo, aquela grande emissora, ela era imparcial. Então você, com todo respeito, senhor, né? Porque ele falou, eu vou te chamar de senhora, eu vou te chamar de senhora também. É o meu ídolo, a minha referência, e realmente eu não me imaginava estar ao seu lado. Tanto Muito que a primeira obrigado. vez que eu encontrei contigo no restaurante, eu passei mal, tive crise de labirintite. E o mundo rodou, porque eu falei, meu Deus, eu estou ao lado do Alexandre, meu Deus. Eu lembro Meu Deus quando... do céu, tá passando eu lembro, aqui uma certidão para mim. Muito eu lembro obrigado. quando ele foi apresentar como jornalista substituto a bancada do Jornal Nacional, e a gente parecia a Copa do Mundo lá na Ceilândia, a representatividade, porque ele apresentava o DFTV e vai apresentar o Jornal Nacional, meu Deus, uma sumidade ali, um ídolo, e a gente chorando, meu padrasto é tocantinense, e a gente fez um kisuke de laranja, bem gelado, porque é só gelado para descer, né? E foi muita alegria. Se a gente Vou até tomar água. A gente vai até brindar. Muito obrigado. Foi interrompida essa entrevista com elogios a mim, eu fico meio sem graça. Imagina. Mas eu queria que continuasse contando o seu trabalho, porque realmente não teve tempo para mim. Não tive tempo. Para vir aqui. Uma primeira-dama que não aparecia fazendo coisas estranhas, né? Aparecia trabalhando. Na verdade, eu aprendi a ser dos bastidores. Eu gosto dos bastidores. Eu não gosto de estar em cena como a figura principal. Então, eu trabalhei 9 anos na cozinha de um ministério, da DVEC. Eu gosto de servir. Eu comecei voluntariado aos 14 anos. Fiquei 2 anos dentro do lixão. Deus me preparou. Eu falo que Deus me forjou, me mandando para o lixão, no Rio de Janeiro, para que eu pudesse ser primeira-dama. Para que não subisse vaidade, para que não tivesse ego. O Senhor me preparou para estar nesse lugar. Então eu trabalhei muito, porque eu assumi o Pátria Voluntária, que é o programa de governo. Nós deixamos esse programa bem estruturado. Era um programa com vários eixos de trabalho. A gente tinha arrecadação solidária, a gente tinha um Brasil acolhedor. Toda a curadoria feita pela Fundação do Banco do Brasil, não tinha fundo, né? Saíram algumas matérias falando que o governo tinha desviado o valor para o meu programa, para o nosso programa de governo, e isso é mentira. Então ali a gente podia capacitar também as instituições, a gente podia mitigar os efeitos da pandemia, catástrofes naturais, a gente podia levar, montar o enxoval dessa casa, né, que por conta de enchentes. Então foi um trabalho muito forte, nós alcançamos muitas famílias, é um número muito grande, e como eu falei para o senhor, eu colho até hoje o fruto do meu trabalho quando eu recebo um título de cidadão honorária, porque eles falam, a cadeira de rodas chegou, a cesta básica chegou, e a senhora o seu programa foi muito importante aqui no nosso município. A gente deu visibilidade para a comunidade surda, nós tínhamos um documento de 17 propostas que nós atenderíamos, nós entregamos as 17 demandas da comunidade surda, nós criamos a primeira diretoria de política bilíngue de educação para surdos dentro do MEC. Eu fiz um trabalho muito forte com o melhor ministro da saúde, foi Marcelo Queiroga. Nós amadurecemos o tema das doenças raras no governo. Uma vez eu perguntei para a ministra Damares, ministra Damares, por que não se fala em doenças raras? E ela falou, Michele, porque para outros governos esse tema ele era caro. E eu falei para ela, pois a partir de hoje esse tema vai ser caro ao nosso coração. Agora é caro aqui. Agora é caro ao nosso coração e nós vamos trabalhar. Então eu tenho uma relação de carinho, de amizade com as mamães da Associação dos Raros, somos todos raros. A gente conseguiu trabalhar
a gente conseguiu implementar, investimos 5,7 bilhões em farmacotécnicas para atendimento das pessoas com doenças raras. A gente incluiu a medicação para AME tipo 1 no SUS. Então, assim, eu acho que esse é o trabalho da primeira-dama. Ela não tem que ser a figura principal, mas ela pode ser essa figura de destaque. Ela tem que ser vocacionada. Ela tem que entender o que são prioridades. E a sociedade... Não é para festa, né? Não é ressignificar o papel de primeira-dama para ser uma articuladora, para poder comprar móveis sem licitação. Pois é, como é que foi essa história dos móveis? Só vou fechar a caixinha aqui das doenças raras. Andou levando móveis para casa? 261 eu moro de aluguel, não teria nem espaço para colocar, né? Mas ok. Então, assim, a gente trabalhou bastante, né? E é ruim hoje você ver o retrocesso. Então, nós fizemos justiça social com os monoculares do Brasil junto com a nossa eterna deputada Amália Barros. Então, eu acho que quando a gente tem pauta, a gente trabalha por ideais, as coisas acontecem com responsabilidade e respeito. E se fechar a torneira da corrupção, sobra dinheiro para trabalhar, porque nós trabalhamos. E nós tivemos ministros técnicos, ministros que eram gestores, sabe? E a gente fizemos ali também a isenção do IPI na compra de carros para as pessoas com deficiência. No primeiro ano, a gente entregou a pensão vitalícia para as crianças que nasceram com microcefalia, que hoje o atual governo tirou. Né? Hoje o atual governo não quer entregar o BPC para as crianças com deficiência. Tirou também a isenção da comunidade surda. Hoje o surdo vai comprar o carro e vai ter que pagar o imposto. Então está acontecendo vários retrocessos. O que eu pensava em relação à primeira-dama, por ser socióloga, por falar que é ressignificar o papel de primeira-dama no Brasil, eu ia ficar muito feliz se ela desse continuidade ao nosso trabalho, assim como eu dei continuidade ao trabalho da nossa querida Marcela Temer, com todo o respeito e todo o carinho. Independente das nossas divergências política, partidária, eu gostaria que ela desse continuidade, porque nós trabalhamos muito, e hoje é tão triste eu conversar com associações, instituições, ninguém está recebendo nada, as mamães não estão conseguindo a medicação dos seus filhos, e realmente aconteceu um retrocesso na pauta das pessoas com deficiência e das doenças raras. Não vou nem falar para o senhor a questão da comunidade surda, porque essa comunidade está esquecida. Pois é, a gente tocou na história dos móveis lá. Sim, dos móveis. Fizeram barulho. Sim. Vocês levaram para casa algum móvel do Alvorada? 261 móveis. Eles estavam todos no depósito 5. Porque o senhor entende muito bem, e ela sabe disso também. Tem um servidor que tem um CPF atrelado, né? Do setor de patrimônio, tem esse responsável. Ali é um tabuleiro, você pode fazer rodízio das peças, mas ali está tudo anotado, tudo leva um código, nada sai dessa forma. Só que a mentira, ela não prevalece, né? Foi muito feio o que ela fez, muito feio. E eu coloquei nas minhas redes sociais, eu tenho todo o material, posso te mostrar, tenho todo o relatório, de onde estavam os móveis, a numeração de cada item que nós tiramos, porque eu tirei esses móveis para trazer os móveis da minha casa do Rio de Janeiro, para que era um pedido da minha filha, da Laura, mãe, vamos fazer a nossa sala do Rio de Janeiro para a gente poder passar o Natal dentro da nossa sala. Então eu fui trazendo, montei meu quarto, trouxe os meus lençóis, depois a gente teve que fazer uma licitação para a compra de lençóis para os funcionários, para os seguranças, porque tinha que fazer, mas eu não usei lençol do Alvorada que foi comprado por licitação. Eu realmente surrei o meu enxoval, porque eu colocava até nos quartos de visita. Bom, outra coisa, terminando, no último ano houve a eleição. Qual foi a sua sensação quando se anunciou o resultado da eleição? De tristeza, óbvio, porque eu vi o empenho do governo, eu vi o empenho do meu marido, dos ministros, porque nós tínhamos um projeto de prosperidade para o Brasil. Então a sensação que tem é que a gente está saindo e os ratos estão entrando.
Nós tínhamos apenas 4 anos para fazer uma limpeza, a gente só estava limpando. Você sabe como é a realidade do MEC, a realidade do Ministério da Saúde. O sistema está aparelhado. Então, a gente contava, né, o Brasil estava crescendo, mesmo passando pelos efeitos da pandemia, da guerra. O Jair deixou o Brasil no azul, ele foi o primeiro presidente a deixar o caixa no azul. E só não está pior porque ele mesmo fala, porque tinha gordura para queimar. Então, a tristeza que dá é de você ter trabalhado muito, ter entregado bastante, porque nós entregamos muito também, um corpo técnico, pessoas realmente que trabalhavam ali, que se doavam, e aí você vê que vai ser trocado por pessoas irresponsáveis que estão chegando apenas pelo poder. É o poder pelo poder. Pois é, seu marido se queixa muito que não foi uma eleição limpa, porque houve uma interferência desigual em relação aos candidatos. Com certeza, as inserções ficaram na gaveta. A gente teve aquele movimento do TRE também, incentivando os nossos jovens a votar. A gente sabe que algumas coisas aconteceram, né? A gente estava lutando contra o sistema. Mas tudo que acontece é permissão de Deus. Então, se Deus permitiu este governo, né, chegar, é porque através das suas ações as pessoas iam poder comparar quem foi que realmente trabalhou para a população. A palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio governa, o povo geme. E a gente vê promessas, picanha. Hoje a gente não está com... O cidadão mais simples não está conseguindo comprar um café, um ovo, está mexendo no prato do cidadão comum. No básico. No básico, né, que é o alimento. Não vou nem falar outras coisas, estou falando do básico, que é o alimento. Você mexer no prato da pessoa é muito triste, né, do pai de família. Agora, um outro assunto, eu nem sabia disso, fiquei sabendo pelo seu marido numa entrevista que deu, que disse que Michele e o filho, o Carlos. O Carlos não se falam não, há muito tempo, que é uma questão antiga. A gente não se fala, mas assim, eu fui uma intercessora do Carlos, né? Eu respeito, porque o Jair teve 2 relacionamentos, não deu certo, e ele tinha aquela questão por eu ser mais nova, 27 anos mais nova, eu acho que ele não gostou muito. Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu gênio, ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade, mas eu não desejo nenhum mal para ele, mas ele é uma pessoa que eu não quero conviver. Eu não tenho nenhum problema com ele. O problema que nós tivemos no passado eu já perdoei, meu coração está limpo em relação a isso, mas eu não sou obrigada a conviver. A Bíblia, ela me dá esse respaldo. Não proíbo meu marido jamais de ter relacionamento com ele, jamais, mas eu não consigo conviver. Então ele tem a liberdade de ver a Júlia, a netinha dele, a hora que ele quiser, viajar juntos, vão pescar juntos, porque enfim é o filho dele, né? Eu respeito, eu não gostaria que fosse assim, mas ele tem o gênio dele, eu tenho o meu também. Em algumas coisas eu não concordo, e aí para não ter problemas maiores eu prefiro me afastar. A senhora já falou que Adoro o Flávio, tenho um carinho muito especial pelo Duda. O Duda tá gigante, eu sou madrinha de casamento do Eduardo, amo os netinhos, né, da Rogéria e do Jair, eu sou tia, não sou avó, tenho um respeito muito grande por eles, tá? Mas infelizmente tem pessoas que não tem como a gente conviver. O mais moço já tá em Balneário Camboriú, Camboriú, foi eleito ele lá. Morou com a gente dos 9 anos aos 17. Depois nós viemos para Brasília, ele ficou um tempo com a mãe, e aí agora ele é vereador em Balneário, e que Deus abençoe a vida dele, que dê sabedoria, discernimento para ele realmente levar, né, deixar um legado ali. Pois é, e outra questão também, né, de uma pessoa muito próxima, ajudante de ordens. Sim. Do presidente, e pelo menos eu vi no jornal, eu não vi exatamente se ele realmente disse isso, não disse. Também não vi, assim, foi por alto.
que Michele e o O Eduardo. meu parente, não, meu primo Naban, que eu não sei se foi o Naban, botou um nome de alguém que estava na dureza, que queria golpe e tal. Quer dizer, a senhora foi citada. Até me perguntaram isso, eu até perguntei para a jornalista, falei para ela, olha para minha cara. Poxa, eu fui uma intercessora do governo, sou uma mulher de oração. Eu, golpista? Pelo amor de Deus. Eu acho que ele tá foi torturado, não sei, perturbação mental. Vou falar para o senhor que eu não tinha muito apreço por ele, claro. E pouquíssimas vezes falei com ele, justamente pelo comportamento dele, não me desagradava, não me passava confiança, nunca me passou confiança. Ele era uma pessoa invasiva e outras coisas mais. Mas eu não tinha relacionamento com ele, ele que pagava as nossas contas, né? Ele que pagava as contas da casa, mas sempre via também, via secretária, né? As minhas meninas que passavam para ele as contas e ele pagava, eu evitava falar com ele. Então, assim, se em 4 anos eu falei 10 vezes com ele, foi muito. Pois é, esse de pagar as contas foi outra coisa que puseram bisbilhotice no jornal. A gente não tem tempo para ir, a gente nem consegue ir no banco, né? Então, chegava escola, material, a gente imprimia o boleto, a minha secretária encaminhava para ele. Sempre, o ajudante de ordem sempre fez isso, desde que eu estou em Brasília, há quase 50 anos. O presidente não tem cabeça para pagar a conta. O ajudante é para isso, é para fazer se pagar alguma conta atrasada, a culpa é do ajudante de ordens. E acontecia às vezes também, porque... Que é a pessoa de confiança para servir o presidente da família. Eles fazem ali uma planilha de pagamentos. É engraçado, tem uma questão dentro do Alvorada, né? Você, com cartão corporativo, você faz as compras da casa. Alguns materiais de limpeza não entram na lista e você pode comprar algodão, cotonete, mas você não pode comprar absorvente. Então, algumas coisas, eu tinha que fazer essa compra, então secretários que faziam essa parte de farmácia para mim. Mas a senhora guardou recibos, alguma coisa? Pode demonstrar a qualquer momento? A qualquer momento, está lá em casa. Eu tenho 3 passos, graças a Deus, graças às minhas meninas que foram super competentes, e que a partir do momento que eu comecei a fazer essa compra de perfumaria, eu falava, tira xerox e vamos guardar, porque isso aqui foi comprado. A senhora falou em 2 meninas. A senhora tinha gabinete lá no... Tinha 2 assessoras, né, no Alvorada. Lá no Alvorada, não era no Palácio do Planalto. Não, que cuidava da minha agenda e essa parte íntima. A senhora teve gabinete no Palácio do Planalto? Tinha uma sala por conta do programa Pátria Voluntária, posteriormente. Mas eu fazia a minha agenda... Tentaram levar o Pátria Voluntária para a cidadania, porque eles acharam que a cara do programa se identificava mais com o Ministério da Cidadania. Mas eu achei melhor a gente voltar e ficar debaixo do guarda-chuva da Casa Civil, porque esse programa ele é da Casa Civil e ali eu poderia, né, conseguir desenvolver melhor o meu trabalho. E o presidente tinha esse cartão corporativo? Aproveitava para tomar suco de caldo de cana com pastel? Existe um cartão corporativo com um valor mensal que eu acho que é de R$18 mil que o presidente pode sacar. Ele nunca nem desbloqueou. Ele ficou sabendo que ele podia fazer isso, mas ele nunca nem desbloqueou. Então, para o senhor ver a discrepância e a fertilidade, né, da imaginação do outro lado, eu não podia comprar absorvente com cartão corporativo, mas eles me acusaram de ter comprado a prótese, que eu fiz uma cirurgia em 2020, e eles me acusaram de ter comprado a prótese com o cartão corporativo. E a senhora tem as notas? Eu tenho como provar porque eu ganhei essa cirurgia, né? Então, eu não paguei, eu ganhei, mas eu tenho um médico que fez, que me presenteou. Então, para o senhor ver o nível de criatividade. Mas eu também matei as carpas. Porque não tem grandes empreiteiras, não tem milhões. E eu também prejudiquei as carpas, né?
Eles falaram que eu matei as carpas, lembra disso? E que eu recolhi, inclusive, isso é algo de uma pessoa que tem um narizinho arrebitado, que de vez em quando fica nervosa e fica me atacando nas redes sociais. Desrespeitando até a instituição, que é uma instituição muito séria, a Vila do Pequenino Jesus, que acolhe pessoas com deficiência, pessoas que não têm para onde ir. E eu sou voluntária nessa instituição. E eu recolhi essas moedas, deu em torno de 2.000 e pouco, 2.300 e pouco. Nós tivemos que tirar porque essas moedas iam prejudicar as carpas e a gente teve que retirá-las para fazer a limpeza. E eu perguntei como que funcionava nos governos anteriores, só que não tinha essa popularidade dos outros presidentes, então tirava ali R$200, entregava para um programa de governo. Que acho que agora eles também estão fazendo isso, né? Tá entregando para o programa para tentar ver se consegue comprar, dar uma ajudinha ali na compra mensal da casa. Mas nós recolhemos essas moedas e eu pedi para o meu administrador entregar, só que já estava no finalzinho do governo. Ele recolheu esse balde. Quando o casal chegou no Alvorada, pediu para ele se retirar. A gente não teve tempo hábil para passar o serviço para os novos funcionários, para o novo administrador. Ele foi, inclusive, escoltado pela Polícia Federal. Ele teve que sair com a polícia e ele levou o balde. Ele falou, eu tenho que entregar esse balde na instituição. E graças a Deus, ele foi na instituição, entregou, pegou o recibo. E essa Narizinho fica me acusando que eu sou tão baixa que eu furtei as moedinhas do Alvorada. Mas Deus é tão maravilhoso, e se vocês podem ver nas minhas redes sociais, que eu liguei pro presidente, que é o Jorginho, e no dia que eu liguei para ele, falei, Jorginho, estão me acusando que eu furtei, tem um recibo, né? E, na época, eu até conversei com a Veja, mostrei todos os meus recibos, mostrei o recibo também da doação. Ele pegou e falou assim, Dona Michele, eu tô toda arrepiada, eu acabei de chegar do mercadinho com as sacolinhas das verduras que eu comprei com o dinheiro das moedinhas, com o valor das moedinhas. Claro, eu faço. E ele fez um vídeo até com algumas pessoas com deficiência agradecendo, e as sacolinhas em cima, porque quando é natural flui, né? Graças a Deus. E mesmo assim, eles vão para as redes sociais até hoje falar que eu furtei as moedinhas. Gabinete do amor. Eles, na verdade, eles nos acusam do que eles são. É verdade. Do que eles fazem, né? Agora, pois falando de presente, né? Eu tenho dito aqui que se eu ganhar um relógio de presente, é um uso pessoal. Um brinco é uso pessoal, um colar é uso pessoal. Que o Estado brasileiro não usa relógio nem brinco. Sim, mas deu um presente personalíssimo. Né? Deu essa barulheira toda. Deu essa barulheira toda e foi engraçado porque nós recebemos uma mensagem pelo WhatsApp de uma jornalista perguntando para minha secretária, Dona Michele vai atrás do cordão dela que está na alfândega? Eu falei, cordão na alfândega? A gente ficou se perguntando. Eu falei, não viajei com nenhum cordão, não sabia o que acontecia, não sabia o que ela estava falando. Eu descobri pela imprensa. O primeiro, aquele kit, não o kit rosé que estava no Alvorada, mas o kit que foi enviado pelo ministro de Minas e Energia. Eu fiquei sabendo, até fiquei muito sem graça, porque eu acho que eu deveria ter sido comunicada, porque se é um presente endereçado à primeira-dama, que a assessoria dele fizesse contato com a minha assessoria informando desse presente, pelo menos pra gente saber. E nós fomos vendidas. Uhum. Eu fiz até um stories na época e assim, tirando um sarro, né, dos jornalistas, porque eu não sabia. Eu falei, gente, eu tô milionária e não sei, porque colocaram um valor exorbitante. E depois a gente foi descobrir a história, o que realmente tinha acontecido, o que tinha trazido, ficou na alfândega, e depois de muito tempo que foi falar, e o Jair deixou pra lá e eu fui vendida nessa história. Então foi isso, nunca recebi nada, nunca, né, não participei de nada. Eu lembro que no finalzinho teve esse estojo que entregaram, ficou lá uns 2 dias em cima da mesa, que era um kit masculino. Assim, 2 pesos e 2 medidas, né? O Lula pode receber e explanar que precisou de 3 contêineres para colocar todos os presentes, nada acontece, né? Então acho que é mais uma narrativa aí para prejudicar a nossa imagem. E parece que a venda desses itens também que era para patrocinar aí o suposto golpe, né? Pois é.
comprar Sabia que era mais canhão, barato um golfe. comprar armas, porque É, ainda está faltando as armas. Estilingues, né? Talvez. Pois é. Agora, parece que não adiantou muito essa campanha, porque a gente pega pesquisas, eu vejo aqui da Paraná Pesquisas, a senhora está ganhando de Lula por 31-27. E na entrevista que o seu marido deu há pouco, há poucos dias, ele parece que está sugerindo que a senhora seria candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Qual é o... Esse é o projeto dele. Esse é o projeto dele, né? Como eu falei anteriormente, tudo eu entrego nas mãos de Deus. Estou esperando, né, uma comunicação mais concreta. Subir, né? O Sinai. Sim, porque hoje eu sou presidente do PL Mulher. Então tenho muito trabalho. Trabalhei muito em período muito curto, porque nós tivemos que construir o PL Mulher em um ano, e em seguida nós já começamos a viajar para fortalecer as candidaturas. Então eu não gosto de atropelar fases. Esse é o desejo do coração dele. Mas, como tudo eu entrego nas mãos de Deus, eu estou esperando essa confirmação. Estou esperando. E em relação a essa pesquisa, como nós somos uma única carne, né? Se ele continuar inelegível, acho que as pessoas tendem a depositar o voto em mim. Mas ele disse que não quer ser o primeiro marido, o primeiro cavalheiro. Não, mas ele vai ser, não tem uma segunda opção, né? Ele vai ser o candidato, ele vai ser o presidente da nação, ele vai voltar. A senhora por que tem essa esperança de que essa inelegibilidade que o TSE isso aí foi tudo uma armação, foi um espetáculo midiático, isso aí não... A verdade vai prevalecer. Então, a gente precisava receber as imagens do dia 8, né? Aquele jornalista ali encenando, né? Quebra assim, faz assim. Fotógrafo. Claro, a gente não está eximindo aqui a culpa dos baderneiros, que a gente sabe o que aconteceu. Quem abriu para os primeiros, né? Sim, quem abriu para os primeiros. O esquadrão precursor que entrou lá. E eles já sabiam que ia acontecer essa manifestação. Então foi tudo realmente assim, ao meu ver, tá? Foi arquitetado justamente para prejudicar o Jair, a maior liderança da direita. Aproveitar como pretexto, já que tinha a massa de manobra, aproveitar o pretexto. O Jair é a maior liderança e o Jair causa medo. Porque hoje a direita... Sim, é por medo que hoje a direita é grande, hoje as pessoas estão entendendo sobre política por conta de Jair Messias Bolsonaro. Ele é o nosso líder. Ele despertou, pelo menos no meu ponto de vista, despertou uma direita dormida. Era uma brasa dormida adormecida, que recebeu oxigênio. Eles estavam na zona de conforto, porque era centro-esquerda. Eu costumo dizer, a gente tinha que decidir entre Pepsi-Cola e Coca-Cola. Eu falo hoje, eu viajei o Brasil para construir os diretórios, para dar posse para as minhas meninas, minhas presidentes do PL Mulher. E eu sempre falei, não existe a terceira via. Não existe o meio. Hoje existem dois lados. Hoje, ou você é de direita, ou você é de esquerda. Hoje, ou você é a favor da vida, ou você é a favor da morte. Hoje você é a favor da verdade ou da mentira. Pronto. Acabou. Simples assim. Esse negócio de ficar em cima do muro, o morno, não existe mais. As pessoas acordaram. O que está em cima do muro é para que lado eu vou, onde é que eu tiro vantagem. As pessoas acordaram em relação à política, porque esse também foi o nosso trabalho, de educar, de ensinar, de conscientizar, de falar, mulher... tudo passa pela política, o seu gás, a educação, a saúde. Você não pode negociar o seu voto. O voto é uma arma muito poderosa, tem poder de dar vida e tem poder de matar. Então a gente educou. Com as nossas viagens, a gente capacitou as pessoas, a gente falou sobre a importância das pessoas entenderem sobre política. Mas cristão não pode se envolver com política. Por muito tempo, Alexandre, nós fomos negligentes. Eu tinha aversão à política, porque eu falava, gente de bem não tem que se misturar com política. Crente não tem que se misturar com política. E nós deixamos uma lacuna. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. E as pessoas foram negligentes por um tempo. E a gente foi vendo
que eles começaram a entrar nas faculdades, erotizando as nossas crianças, querendo matar os bebês no ventre de suas mães. Então, a gente tem que se posicionar. Como cidadãos, a gente tem os nossos direitos e os nossos deveres, né? Então, a gente, nessa questão do PL Mulher, de conversar com a mulher comum, a mulher que se identifica, porque ela se identifica comigo, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu fui primeira-dama, eu sou temente a Deus, sou serva do Senhor, sou irmã dela em Cristo. A gente teve um público de 6 mil mulheres na Bahia. Então as mulheres queriam me ouvir, elas queriam saber o que eu tinha para falar para elas. E é nessa questão de identificação, de falar para você, você tem que participar, você tem que se envolver. Não estou falando para você concorrer a uma vaga, mas você precisa entender sobre a política social, você precisa entender sobre a política partidária, você precisa dar o seu voto para um representante que realmente vá trabalhar por melhorias, que vai te representar, que vá usar a política como uma ferramenta de transformação, de te abençoar, de cuidar de você, do seu filho. E as mulheres estão participando mais da política por conta do nosso trabalho. Elas foram incentivadas por esse movimento que foi, né, vai completar 2 anos agora em março, que eu tomei posse no PL como presidente. Nós elegemos 61 prefeitas, 85 vice-prefeitas, 849 vereadoras. 995 o resultado das nossas eleições. E 1 ano de trabalho, porque o PL Mulher já existia há 10 anos no papel. Eu só tive 1 ano, uma neófita, acabou de chegar, eu tive 1 ano apenas para construir esse trabalho e em seguida eu comecei a viajar para poder fortalecer as candidaturas. Eu fiz 17 estados em 7 meses, viajando todas as sextas-feiras, ficando sexta e sábado longe de casa, porque eu acredito na mudança da nossa nação. Através dessas mulheres, dessas famílias, dos cidadãos de bem. Mudança feita pela origem do poder. Pela origem do poder. Que é o povo. Que é o povo. Conversamos bastante, não vamos tirar mais tempo das pessoas, mas, olha, muito obrigado. Foi uma bela conversa. Muito obrigado. A cadeira está tão confortável. Está inaugurado. Ficaria contigo aqui mais umas 2 horas, estou brincando. Está inaugurado o estúdio. Então, de Brasília, Alexandre Garcia. Que lindo! Fala de novo, vai. Eu adoro. Fala mais uma vez, vai. Filma aqui, filma. Então, a pedido. Gente, a pedido, porque olha esse som. Dona Michele pediu que eu, de novo, encerrasse esse programa, porque ela queria ouvir esse chavão. Olha isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigada, Deus te abençoe. Obrigado. Que bonitinho. Gente, isso é lindo. Música para o Tá gravado tudo, né? Sim.